Eis-nos aqui, Senhor, dai-nos um coração semelhante ao teu, enche-nos de ti, até que transbordemos. Marcos capítulo 15. Vamos refletir aqui sobre o processo perante Pilatos e a soltura de Barrabás. Logo de manhã, em continuação ao juízo de Jesus, os sumos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, isto é, o sinédrio inteiro, se reuniram em conselho. Depois de algemarem Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus. E Jesus fala que assim ele diz. Jesus continua naquela abordagem, Ele não rebate nem discute. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Enquanto Pilatos falava com Jesus, os sumos sacerdotes não se continham. Ficavam acusando de lá. Pilatos perguntou de novo: Não respondes nada? Olha de quanta coisa te acusam. Jesus, porém, para a admiração de Pilatos, nada respondeu. Ora, por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um preso que eles mesmos pedissem. E aqui também Jesus não responde, porque o que ele tinha que falar para os judeus, ele já tinha falado, Se eles não entenderam, imagina Pilatos aqui, que era romano. Assim eu concluo. Havia um homem chamado Barrabás, preso com rebeldes, que cometeram um homicídio numa rebelião. A multidão chegou e pediu que Pilatos fizesse como de costume. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os sumos sacerdotes haviam entregue por inveja a Jesus. Os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que, de preferência, lhes soltasse Barrabás. Pilatos tornou a perguntar: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifica-o! Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do pátio do pretório. O pretório é o palácio real. E chamaram toda a guarnição do exército, Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram nele uma coroa trançada de espinhos. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam na sua cabeça com um caniço, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, se prostravam diante dele. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passava por ali, ao voltar do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Aqui vem Simão, aquele famoso que ajudou Jesus a carregar a cruz e era pai desses dois que são citados aqui, eu já ouvi uma vez falar, porque eles contribuem bastante com as comunidades cristãs depois. E interessante que até Simão, que era pai desses que vem depois, participa aqui aleatoriamente, vamos dizer assim, sem uma causa mais forte, mas ele ajuda Jesus com a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgata, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou, talvez para amenizar-lhe a dor. Eles o crucificaram e repartiram suas vestes, tirando a sorte sobre elas.
para ver que parte tocaria a cada um. Era a hora terceira, era a terceira hora. E o crucificaram. O letreiro com o motivo da condenação dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e o edificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo também os sumos sacerdotes zombavam dele entre si, e juntamente com os escribas, dizendo: a outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. E também os que foram crucificados com ele o insultavam. Chegada a hora sexta, o julgamento ali terminou, a crucificação na hora terceira, né? E carregava a cruz na hora terceira. Aqui já era a hora sexta. E as trevas cobriam a terra toda até a hora nona. Terceira, sexta e nona. A hora nona, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um grito forte e expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Ao ver que havia expirado desse modo, o centurião que estava diante dele disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, elas o seguiam e lhe prestavam serviços. Estavam ali também muitas outras mulheres que com ele haviam subido a Jerusalém. Já caíra a tarde e era o dia da preparação, isto é, véspera de sábado. Por isso, José de Arimateia, respeitável membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto. Chamou então o centurião e perguntou-lhe se de fato Jesus havia morrido. Informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este comprou um lençol de linho, retirou Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido colocado. Vou encerrar essa leitura por aqui, só restando depois a ressurreição e as aparições de Jesus, né? E aqui a reflexão desse capítulo 15. Vejo que a gente pode tirar aqui de lição que Jesus é o óbvio, né? Assim, o mais fácil de a gente entender é que era a missão de Jesus até ali. Ele no final já revelou tudo sem parábola, já falou a verdade toda, quem ele era, para que ele estava ali e o que aconteceria depois, né? Realmente, essa verdade, uma reflexão que a gente pode ter, né? É uma verdade que doía a todos, porque as pessoas estavam apegadas ao mundo material, às regras, e fazer a vontade de Deus por meio da lei.
E Jesus veio trazer essa boa nova, né, que não foi bem aceita. Mas também acompanhado disso, né, não tinha como, né? Jesus tinha que romper com o poder da época. Isso também é um aprendizado que a gente tem que analisar com muito cuidado, mas a gente vê que essa verdade não cabia. Até Jesus fala nisso, né, naquela passagem dos vinhos novos em odres novos, né? Jesus dizia que não tinha como colocar o vinho novo nos odres velhos. E aí é uma reflexão muito profunda a respeito dos odres, né, das garrafas do vinho. E acabou que eles não entenderam. Realmente era muito difícil. Eles eram as garrafas velhas, né? Não tinha como colocar esse vinho novo nas garrafas velhas. E isso aconteceu. Então, aqui no momento que ele que ele entrega a Pilatos, já não tem mais o que fazer. A missão, já com aquelas garrafas velhas de vinho lá, não deu, já deu certo no ponto de vista de Deus, né, da missão, mas não convenceu os judeus. Então aqui, para Pilatos, ele já não se esforça mais. Confirma que ele é o rei dos judeus, dizendo que Pilatos que havia dito isso, né? E se entrega à crucificação. E aí nós vemos tudo aquilo que os profetas dizem. Então Jesus foi zombado, né? Foi violentado e foi vestido com outras vestes, uma zombaria completa, né? E a gente vê que uma pessoa é obrigada a carregar a cruz com ele, né? Uma reflexão também importante aqui. Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. E aí a gente vê que mesmo o Messias teve a ajuda de um ser humano, assim como muitas vezes ele teve durante a caminhada dele na Terra. Aqui também é dito que as mulheres também acompanharam Jesus. Então a missão de Jesus, ela abrange outras pessoas. Essa é uma reflexão importante aqui nesse momento de dor e de morte física de Jesus, né? E as horas se passando, então mostra aqui nas horas que há um grande sofrimento, né? Um longo sofrimento. Então da hora terceira, né? Que parece que isso conta a partir de quando amanhece. Parece que quando anoitece, lá já é contado um dia seguinte, né? E tem algo também com o nascer do sol, eu não sei exatamente, mas a nossa missão aqui, com a leitura orante, né, nós refletirmos sobre essa morte de Jesus, vermos que as pessoas estão ao redor, algumas são apóstolos, né, outras são acompanhantes, não têm coragem de seguir Jesus de perto, mas ajudam, e tem dons diferentes, né, tem grandes posses e dão essas posses para ele. Falam que Maria Madalena também tinha grandes posses, mas ela foi uma que ajudou com as posses, mas também acompanhou Jesus de muito perto, né? Não era um apóstolo eleito por ele, mas escolhido por ele, mas era uma forçadamente apóstola, né? Ela se fazia ser apóstolo. Aqui nesse final a gente vê até ela muito mais próxima do que os outros apóstolos, né? E as mulheres acompanhando, não era só ela, né? Algumas mulheres acompanhando Jesus, então a gente vê o papel também da mulher, claro, né? Isso aí tem na igreja até hoje também. Então essa homem e mulher, essa colaboração mútua em torno do reino de Deus. Então pessoas que nós vemos aqui, pessoas ajudando financeiramente o reino de Deus. Isso é uma coisa que também a gente tem que fazer. Pessoas sendo apóstolas até na força da marreta, como Maria Madalena, né? Não sendo eleita apóstola, sendo apóstola por força própria. E pela fé que tinha, né? Pela cura que teve, pela fé que ela tinha. E no final também o José de Arimateia, né? Respeitável membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, se encheu de coragem e pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Mais um membro do Sinédrio, né? Então, nós vemos muitas pessoas esperando que ele fosse o Messias realmente, Jesus, mas não se livraram, né? Os odres velhos, né? Não se livraram, não conseguiram
E claro, a gente entende também, de novo, né, na leitura orante aqui, a gente quer que a gente tire aprendizado disso para a gente fazer algo nesse sentido. Não julgar os que estão na história, né? A gente entende o desespero que foi essa situação aqui. Aquele que entrava em Jerusalém sendo aclamado pelo povo como o Messias, o filho de Davi, o rei de Israel, agora nessa situação. Então, algo muito complicado, mas o que fica de lição para mim é toda essa colaboração dessas pessoas em torno do reino de Deus. E também muito marcante essa oração de Jesus ao final, né? Falando com o pai dele. Você vê que não tem resposta. Talvez algumas vezes Jesus orava ao pai, mesmo ele sendo pessoa divina também, não tendo resposta do lado de lá, né? Como nós vemos aqui, mas como nós, né? Muitas vezes, né? Mesmo ele teve esses momentos, uma coisa que também aparece aqui, de oração e fé, e mesmo assim cumprir aquilo que foi determinado. Porque ele já sabe que antes tudo aquilo já aconteceu para que isso acontecesse depois. Ele não tem mais hesitação. Aquilo foi suficiente. Isso é uma lição boa também, né? Que vem aqui, Jesus dá aqui no meio disso tudo, do cumprimento, principalmente, né? Do cumprimento do dever dele, dado no início. Tudo o que ocorre depois vem consequência disso e ele já não hesita mais. Então nós também, nas nossas vidas, que Deus dê a nós também, nós que já tivemos o chamado, já tivemos a total, né, compreensão de que nós fomos chamados por Deus, por motivos diversos, por curas, por sinais, por mensagens, por elevações, edificações da nossa alma, feita por pessoas onde Deus estava. Quando nós já sabemos disso, que nós não hesitemos mais, e nós apoiemos a missão, peguemos a nossa cruz, ajudemos Jesus como o Cirineu fez, e apoiemos como as mulheres fizeram aqui também, e também José de Arimateia, na esperança do reino de Deus. Que o Senhor nos dê força para sermos apóstolos, e também, caso não seja o nosso chamado, assim como os apóstolos tiveram, que nós sejamos apoiadores e também carreguemos as nossas cruzes para a gente construir o reino de Deus. Que nós tenhamos coragem, como Jesus mesmo fala em outra ocasião, né? Ele venceu a morte, né? E venceu o mundo. Nós estamos com ele. Em nome dele, vamos vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.